Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde bucal e os cuidados em pacientes hemofílicos. Vamos enfocar aqui o papel do cirurgião dentista no tratamento desses pacientes e na prevenção também. Bom, o que é hemofilia? Basicamente a hemofilia é uma desordem sanguínea, uma alteração no sangue, na coagulação do sangue. Ou seja, esses pacientes eles não têm uma capacidade ideal de coagulação, ok? Esses pacientes eles podem ter a hemofilia do tipo A e B. Bom, qual o papel do cirurgião dentista nos pacientes hemofílicos? O cirurgião dentista ele pode trabalhar com a prevenção, com a parte de prevenção e diagnóstico. Por que o diagnóstico? Alguns desses pacientes eles apresentam as primeiras manifestações na cavidade oral. Então eles podem ter, por exemplo, sangramentos espontâneos na gengiva. Eles podem, através de algum trauma na região bucal, ser perceptível essa dificuldade na coagulação, e o cirurgião dentista já pode, de forma precoce, fazer esse diagnóstico. Além disso, nos momentos, em alguma intervenção, por exemplo, extrações dentárias, o cirurgião dentista pode detectar esse sangramento até mesmo em exames hematológicos, ou seja, exames de sangue. Pois bem, a prevenção talvez seja a chave principal nos pacientes que são portadores de hemofilia. Já que nós temos um paciente que tem um distúrbio sanguíneo, ele não tem a capacidade de coagulação, pequenos traumas podem desenvolver sangramentos nesses pacientes. Então, até atividades corriqueiras, elas devem ter certos cuidados. E se tratando de prevenção, e falando de prevenção oral, por exemplo, nós devemos manter a higiene oral desses pacientes da melhor forma possível. Como seria isso? Por exemplo, a escovação com pasta fluoretada ela tem que ser feita no mínimo 3 vezes ao dia após as refeições. De preferência, a última escovação antes do paciente dormir. Pacientes abaixo de 7 anos de idade devem usar cremes dentais com 1000 partes por milhão de flúor. Pacientes acima de 7 anos de idade eles já podem usar os cremes dentais convencionais, que são os cremes com 1400 partes por milhão de flúor. Além disso, nós podemos orientar essas pessoas que são portadoras da hemofilia em relação ao tipo de escova que eles devem usar. Deve-se dar preferência a escovas macias, porque as escovas com cerdas mais duras, elas podem causar traumatismo na gengiva ou causar até mesmo abrasões dentárias. Essas abrasões dentárias elas podem evoluir para outros problemas, fazendo com que precise futuramente fazer alguma intervenção. O que nós precisamos fazer é exatamente prevenir essas intervenções, por exemplo, como extrações. O uso de flúor é muito importante. Já sabemos, temos embasamento na literatura já há muitos anos, que a presença do flúor na água ela é capaz de evitar a cárie dentária. Dessa forma, em países que a água não é fluoretada, existe a necessidade de fazer uma complementação com flúor. Não é o caso do Brasil. A água do Brasil ela é fluoretada numa concentração ideal. Então não precisamos nos preocupar a princípio em uma complementação de flúor na água, apenas o uso de cremes dentais fluoretados. Além da escovação, nós precisamos também fazer uso de alguns complementos nessa higiene oral. Por exemplo, podemos fazer uso de fios dentais, de fitas dentais ou de escovas interdentais. Qual será melhor aplicada a cada caso? O portador de hemofilia pode procurar o seu dentista e ele vai orientar da melhor forma qual o melhor desses 3, por exemplo, pode ser usado. O paciente, ou melhor, o portador de hemofilia, ele deve evitar o uso excessivo de açúcar. Esse uso ele deve ser restrito, pode ser acompanhado, haver um acompanhamento com um nutricionista, mas a princípio ele deve ser restrito no máximo 3 vezes ao dia. Por quê? A cárie ela é uma doença multifatorial, então ela precisa
de uma higiene oral precária a princípio, unido a uma dieta rica em açúcares, além de alguns fatores do próprio indivíduo. Então, uma das formas de combater a cárie dentária, além da escovação, é a diminuição do uso de açúcar na dieta. E se nós vamos diminuir esse uso de açúcar, como nós podemos compensá-lo? Nós podemos compensá-lo, por exemplo, com o uso de adoçantes. Esses adoçantes eles não são fatores coadjuvantes na formação da cárie, então podemos fazer uso dos adoçantes. Além disso, por exemplo, para crianças ou bebês, nós devemos evitar que esses bebês durmam mamando, principalmente sucos industrializados que são ricos em açúcares, chás adoçados ou leites com carboidratos fermentáveis e com farináceos. Então isso deve ser evitado para que o bebê tenha uma prevenção ideal na sua primeira dentição. Lembrando que a escovação, a higiene bucal, ela não deve ser iniciada quando o bebê tem todos os dentes na boca. Quando começam a irromper os primeiros dentes, já deve ser feita a higiene pelos pais desses dentes. Essa higiene pode ser feita com uma gaze ou ela pode ser feita com escovas. Existem inclusive escovas infantis específicas para bebês. Uma coisa importante também é você ter uma visita constante ao dentista. Toda a população ela deve ter essa visita constante, mas esse fato deve ser ainda mais enfatizado em pessoas portadoras de hemofilia, pelos motivos pelos quais nós já falamos. Ou seja, a prevenção vai ser sempre o melhor tratamento para a saúde bucal do hemofílico. Além disso, sabemos que há uma necessidade de haver uma interação entre as equipes. O cirurgião dentista ele vai com certeza entrar em contato com o médico do hemofílico para analisar, ver, discutir o caso, saber qual a gravidade dessa hemofilia, já que a hemofilia ela pode ser dividida em leve, moderada ou grave. Então isso vai fazer parte do planejamento do cirurgião dentista, caso ele necessite fazer alguma intervenção. Então, quais são os procedimentos que podem ser realizados em um hemofílico? A princípio, todos os procedimentos podem ser realizados. Restaurações, tratamentos de canais, raspagens e até mesmo extrações, não há problema. Agora, em pacientes hemofílicos, principalmente em procedimentos um pouco mais invasivos, por exemplo, como as extrações, elas têm que tomar alguns cuidados. Quais seriam esses cuidados? Primeiro, precisamos ter um planejamento do caso. Nós vamos nos cercar com informações, como a anamnese, que são as perguntas que o cirurgião dentista faz ao próprio hemofílico ou aos responsáveis, a fim de entender melhor a história dessa criança. Essas informações também podem ser vindas da equipe interdisciplinar, por exemplo, com o médico assistente. É preciso fazer exames clínicos e radiográficos. É importante a gente entender a circunstância social do paciente ou do hemofílico, por exemplo, onde ele mora, quais são as atividades dele, qual a distância que ele vai percorrer do consultório do dentista até a casa dele. Então, o cirurgião dentista ele vai investigar isso com a família do hemofílico, a fim de dar o melhor tratamento para ele. É imprescindível o acompanhamento pós-operatório desse paciente. Existe a possibilidade de uso de algumas medicações, por exemplo, a desmopressina pode ser utilizada no pré-operatório, agentes hemostáticos, ou seja, agentes que vão controlar o sangramento de forma local, se esse sangramento existir, e os procedimentos devem ser da forma mais atraumática possível, ou seja, da forma mais delicada possível. Então nós podemos dividir esse planejamento em pré-operatório. Por exemplo, a cavidade oral do hemofílico ela deve estar da forma mais saudável possível. Então, se vamos pensar em fazer extrações, esse paciente ou esse hemofílico ele não deve
ele não deve ter cáries ativas na boca, ele deve ter uma boa condição de saúde gengival, ou seja, a gengiva não pode estar inflamada, não pode estar sangrante, ele tem que ter uma orientação prévia a isso. Pode ser usado agentes antifibrinolíticos. O que são esses agentes? Eles ajudam também no controle do sangramento. Só que esses agentes eles não são, por exemplo, injetáveis, eles não são deglutidos, eles são aplicados de forma tópica no paciente. No caso do ácido tranexâmico e no ácido epsilon aminocapróico, ele pode ser utilizado tanto de forma tópica, ou seja, como uma forma de bochecho, como ele pode ser usado também de forma intravenosa, ou seja, na veia do hemofílico. Isso vai depender da conduta que o cirurgião dentista vai tomar. No transoperatório, ou seja, durante o procedimento, o cirurgião dentista vai fazer uso de bochecho de clorexidina. O que é isso? A clorexidina é uma substância que elimina parte das bactérias da boca, então vai evitar, por exemplo, que o hemofílico desenvolva uma infecção depois da extração. Sutura, ou conhecido como pontos, é preciso suturar, é preciso dar pontos no local da extração. O uso de hemostáticos locais, nós já vimos que os agentes antifibrinolíticos eles podem ser aplicados na veia de forma tópica ou local. Aqui a gente tem mais 3 exemplos, por exemplo, que é o Surgicel, a cola de fibrina e a esponja de colágeno. Isso o cirurgião dentista pode abrir mão dessa ferramenta para um controle de sangramento, de um possível sangramento durante o ato de extrair o dente. No pós-operatório, é sempre orientado ao hemofílico não fazer uso de bochechos por no mínimo 24 horas, não fumar, a dieta deve ser branda e fria ou gelada, evitar atividades físicas intensas pelo período mínimo de 3 dias, atividades corriqueiras elas podem ser realizadas após as 24 horas, mas atividades físicas intensas é melhor serem evitadas durante esse período. Existe uma prescrição, ou seja, o cirurgião dentista ele vai prescrever medicamentos para controle de analgesia ou diminuição do risco de infecção para o hemofílico. Além disso, é importante, por exemplo, que o cirurgião dentista ele mantenha o paciente próximo a ele ou sob observação, principalmente nas primeiras horas após a extração. Tomamos todos os cuidados preventivos, tomamos todos os cuidados dentro de um planejamento para fazer a extração do dente do paciente, nos cercamos de cuidados, mas mesmo assim ocorreu alguma intercorrência. Então, em caso de algum sangramento, procure seu cirurgião dentista. O que nós esperamos, nós cirurgiões dentistas esperamos, é que com esse planejamento e com essas medidas, a gente diminua ou quase elimine o risco de sangramentos, mesmo no paciente hemofílico com hemofilia grave, por exemplo. E sabemos que o mais importante, sim, é a compreensão da família, é a ajuda da família, é a orientação da família, junto a esse hemofílico, que na maioria das vezes é descoberto esse distúrbio ainda na infância. Então, o apoio dos pais e a orientação que os pais devem ter, passar aos seus filhos e passar às pessoas ao redor, é que a hemofilia ela não deve ser encarada como algo que impeça, por exemplo, que a criança vá ao dentista ou que a criança pratique determinadas atividades. Essas atividades elas devem ser orientadas e a visita ao dentista ela não deve ser evitada, muito pelo contrário, ela deve ser incentivada. Então nós conseguimos ver aqui que existem medidas preventivas e caso essas medidas preventivas não sejam suficientes, mesmo que nós precisemos intervir, há possibilidade e os riscos são muito baixos. Os riscos são quase iguais a um paciente que não é hemofílico. Então, a minha mensagem é essa, é de incentivar aos pais, incentivar a comunidade que a criança hemofílica ela deve sim ter um acompanhamento de perto com o cirurgião dentista. Como leitura complementar e apontando alguns dos artigos que foram utilizados, e agradeço a atenção a todos. Obrigado.